ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, está em Manaus. Ele veio falar sobre as mudanças nas regras eleitorais que já começam a valer esse ano. A repórter Larissa Santiago conversou com o ministro sobre uma dessas alterações para as campanhas políticas. Começam a valer neste ano novas regras para as eleições municipais. Ao meu lado, o ministro do TSE, Henrique Neves. Ministro, o que mudou? São duas grandes modificações. Uma voltada ao financiamento eleitoral, que não foi propriamente uma modificação da legislação, mas sim uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, entendendo que as pessoas jurídicas não podem doar dinheiro para as campanhas eleitorais ou para os partidos políticos. Em que isso agrega para o eleitor? A propaganda ela não é só um direito do candidato, ela é um direito do eleitor. O eleitor tem que ter a informação de quem são os candidatos e o que os candidatos estão propondo. Assim como também há uma regra nova para a eleição deste ano, que os candidatos, no máximo em 72 horas depois de haver algum crédito na sua conta bancária, eles têm que divulgar à Justiça Eleitoral e na internet quem que foi que doou o dinheiro para a campanha deles. Porque tudo isso faz parte de um processo de informação do eleitor. Para que o eleitor possa ter sua escolha consciente, seja qual razão que ele quiser, ele escolhe livremente quem é o candidato de sua preferência, mas que ele tenha o maior número possível de informação a respeito. Muito obrigada pelas informações. Larissa Santiago para o A Crítica na TV. E terminou hoje o prazo para os partidos políticos e as coligações apresentarem um requerimento de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Sobre esse assunto, a gente fala ao vivo com a repórter Samira Benoliel. Boa noite, Samira. Olá, Amanda, muito boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no A Crítica na TV. Pois é, Amanda, a gente está aqui na sede do TRE, no Aleixo, no setor de registro de candidaturas, 5 minutos para 7 e olha só, como você pode ver, aqui no setor está bem tranquilo. Até agora o TRE recebeu só em Manaus 1.334 registros de candidatura e a expectativa, Amanda, era 900, ou seja, esse número é 30%, cerca de 30% a mais do que nas eleições passadas. A gente conversa agora com o assessor do Pleno do TRE, que traz mais informações para a gente sobre isso. Esse número ainda pode mudar, né? Esse número pode mudar, Samira. De início é preciso ressaltar que essa situação que vocês estão vendo agora é fruto de uma nova metodologia que nós implantamos esse ano, que é o agendamento. Graças a esse agendamento, nós estamos aqui no último minuto sem nenhum congestionamento, Samira. As mudanças que podem ocorrer agora são as seguintes. Desde as convenções até agora, esse momento, os partidos e coligações poderiam fazer os registros coletivos de candidaturas. Tá? A partir de agora, o que acontece? Encerra-se esse prazo. Publica-se o edital, que se nós não tivermos nenhum problema de sistema, provavelmente será amanhã. Com a publicação do edital, inicia-se o prazo de 48 horas para aqueles candidatos que não foram inscritos pelos seus partidos ou coligações possam fazê-los de forma individual. Também, a partir da publicação do edital, inicia-se o prazo de 5 dias para as impugnações, onde o Ministério Público, os candidatos, partidos ou coligações podem impugnar os registros de candidatura. E isso pode ter influência no número final de candidatos registrados, né? Desses julgamentos, né, prontos os processos, depois de analisados os processos, haverá um julgamento desses registros de candidatura. Ok, muito obrigada. É isso aí, Amanda. Lembrando que amanhã começa aí o período de propaganda eleitoral, então os candidatos precisam ficar atentos às regras, né, regras do Tribunal Regional Eleitoral. Volto com você, muito boa noite. Muito boa noite, Samira. Muito obrigada pelas informações. E o expediente na Prefeitura de Manaus será reduzido novamente durante 3 dias nesta semana. Amanhã, na quarta e na sexta-feira, as atividades serão encerradas ao meio-dia. A medida é válida para todas as unidades administrativas, por conta das disputas nas seleções de futebol feminino e masculino pelas semifinais das Olimpíadas. Dentro da área da saúde, atendimento normal somente na maternidade Moura Tapajós e no SAMU. As escolas municipais também só funcionam no turno da manhã. As aulas dos demais turnos serão repostas posteriormente. E, de acordo com a Prefeitura, a folga é baseada num decreto assinado entre o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e o município. Cresce o número de registros de violência doméstica em Manaus. Somente no primeiro semestre deste ano, dados da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher apontam mais de 5.000 casos. Por isso, o Tribunal de Justiça do Estado iniciou hoje mutirões, com a presença de juízes do interior para desafogar a grande quantidade de processos
nos 2 juizados especiais da capital. 17 mil processos tramitam hoje no 1º e 2º juizados especializados no combate à violência doméstica, que ficam nos bairros de Educandos e Jorge Teixeira. E todo mês chegam cerca de 400 novos. Vamos criar mais varas, não só uma, precisamos de mais. Ou colocarmos mais juízes e mais servidores nessas 2 varas já existentes. O número de processos nessa área tem crescido por causa de mulheres como Glacira, que não tem vergonha de contar o que passam dentro de casa. Durante 7 anos, ela viveu com um homem que a agredia de todas as formas possíveis. E mesmo depois de separada, os problemas continuaram. O problema é a bebida dele. A bebida dele é uma peste. Ele bebeu, parece assim que eu já disse. A bebida para ti faz mal, porque não tem como. O que ele faz quando ele bebe? Ele começa a xingar, me chamar de vagabunda, prostituta. Sai da minha casa, porque eu não quero você dentro da minha casa. Te bateu algumas vezes? Já bateu. O uso de drogas lícitas ou ilícitas, sem dúvida, é a principal causa da violência doméstica. Mas aqui nós descobrimos um outro dado importante. Metade de todos os processos que passam aqui pelo 2º Juizado Especial tem alguma relação com o ciúme. Discussões que começam muitas vezes motivadas pelo uso das mídias sociais. Hoje em dia as redes sociais estão muito disseminadas, alguns companheiros não aceitam esse uso da rede social pela mulher, é aquele sentimento de posse, não aceitam que elas saiam para trabalhar, não aceitam que elas tenham amizades, isso acaba sendo um ponto de conflito dentro de casa. Muita gente em casa pode ter se identificado com o que falou a juíza. Para essas pessoas, ela lembra que o papel do judiciário não é desmanchar as famílias e que existe toda uma rede de apoio às vítimas e também aos agressores. Tanto na fase pré-processual, ou seja, antes de existir um processo, como pós-processo. Geralmente eles são encaminhados a grupos de terapia comunitária e atendimento. Hoje o esforço é para dar conta de tantos casos. Juízes do interior foram convocados para um mutirão, que vai até o dia 26 deste mês e pretende dar andamento em 1.500 processos. A OAB também é parceira. Mês passado, nós, enquanto OAB Federal, tivemos um encontro com a ministra Carmen Lúcia no STF, onde nós firmamos essa parceria da OAB com o STF, onde nós, OAB, disponibilizaríamos a nível seccional estadual, advogados para que pudessem atuar de forma pro bono, ou seja, de graça, para as partes que não têm advogados, porque a Defensoria Pública não tem condições de atender todas as partes que não têm condições de contratar um advogado de forma particular, e aí entrou a parceria da OAB, onde a OAB hoje está disponibilizando cerca de 70 advogados para atuar nessas 2 semanas nas 2 varas da Maria da Penha. Se não vão faltar advogados e nem esforço do Tribunal de Justiça para acelerar o andamento dos processos, fica mais fácil solucionar os conflitos no ambiente doméstico. Glacira ainda precisou esperar 2 anos por uma audiência. Mesmo assim, acha que valeu a pena lutar contra a violência e encoraja outras mulheres. Não tenha medo. Vamos botar a boca no trombone, vamos falar, vamos denunciar. É só seguir o exemplo. E agentes de endemias voltaram a percorrer os bairros de Manaus para mapear as áreas onde tem maior registro de focos do mosquito da dengue. O trabalho faz parte do levantamento rápido de índice para o Aedes aegypti. A ação começou na Zona Oeste e vai se estender por todos os bairros da capital. De casa em casa, os agentes de endemia verificam os criadouros do mosquito e passam as orientações para os moradores. Desta segunda até o dia 2 de setembro, o levantamento rápido do índice de infestação para o Aedes aegypti vai definir as áreas com maior risco de doenças. O último foi feito em fevereiro e apontou a Zona Leste com maior incidência. O Lira ele é uma ferramenta que é utilizada para a gente mensurar o índice de infestação, ou seja, tirar uma amostra de quanto de mosquito Aedes a gente tem aqui na nossa capital. O levantamento começou pela Zona Oeste da cidade, mas vai atingir todos os bairros. É feito por amostragem, cerca de 20% dos imóveis serão vistoriados. A intenção é identificar onde há a maior incidência de Aedes aegypti e assim traçar estratégias para combatê-lo. Tambor, tanque, tonel, caixa d'água, e esses depósitos eles persistem o ano inteiro. Então, pela persistência desses depósitos, a gente faz esse levantamento, para a gente saber como realmente vai estar. Um dos principais desafios dos agentes é a resistência dos moradores em permitir a fiscalização. Mas, de toda forma,
cada pessoa pode ser fiscal. Basta somente 10 minutinhos do seu tempo, 10 minutinhos, uma vez por semana é o suficiente para inspecionar o seu imóvel, para inspecionar o quintal, né? E até chamar o vizinho para que também possa aderir a essa ação, né? E assim nós vamos dar um basta nesse mosquito que transmite essas doenças. No último ano, a casa de Lorival estava cheia de focos da dengue. Hoje ele ficou mais tranquilo com a visita. Sempre eu estou tomando cuidado, ela já tinha me orientado já estava ciente pela televisão, vendo as situações que estão acontecendo, esses focos aí. E assim estou vivendo, né? E vamos agora dar uma olhada nas câmeras do CIOPS para ver como é que está o trânsito na cidade agora à noite. Essa é a Avenida Darcy Vargas, em frente ali à Universidade do Estado do Amazonas. A via da esquerda segue no sentido Dom Pedro e a da direita rumo à rotatória do Coroado. Olha só o flagrante que a gente está tendo nesse momento, um senhor atravessando a rua, mesmo ignorando as leis de trânsito, sabendo que tem uma passarela logo ali ao lado. Mesmo assim, o pedestre insiste em atravessar a avenida, correndo risco do outro lado. A gente viu a mesma situação. Daqui a pouco a gente tem mais imagens do trânsito para você. E no próximo bloco, teve medalha para o Brasil no fim de semana. Daqui a pouco a gente vai ao vivo até o Rio de Janeiro saber as últimas novidades das Olimpíadas. E a gente vai ver também os detalhes do maior live site dos Jogos Olímpicos. Tem até um mural com mais de 2.000 metros quadrados que pode entrar para o livro dos recordes. É já já.